1 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 7. Nos diz assim: Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isto, tiveram medo dos filisteus. Amém? Baixe suas cabeças, vamos orar rapidamente. Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor nessa manhã, Pai. Te pedimos que a Tua voz se revele a nós nessa manhã. Te pedimos que o Teu Espírito fale conosco nessa manhã. Clamamos, Deus, que da mesma forma como o Senhor se revelou na Bíblia, de diversas formas ao Seu povo, Pai, que o Senhor possa se revelar a nós nessa manhã de uma forma especial. Eu creio, Deus, que o Senhor é real, eu creio que o Senhor fala, eu creio que o Senhor se manifesta, eu creio que tudo aquilo que o Senhor fez no passado não é uma obra do passado, mas é uma obra de hoje, é uma obra atual, é uma obra que acontece em nossas vidas. E nós, pela Tua palavra, Deus, nós cremos que o Senhor é real e que pode ainda fazer em nós, Pai. Realiza uma grande obra nessa manhã, Espírito Santo, usa a minha vida, usa as minhas incapacidades, para que em nome de Jesus o poder do Espírito Santo nos gere impacto nessa manhã, Pai. Tudo isso nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? Você pode aplaudir a Deus pela palavra do Senhor, pelo privilégio de estudarmos a palavra do Senhor, lermos a palavra do Senhor. Amém. Bom, nós estamos aqui lendo uma história acerca do povo de Israel. Só para você entender o contexto do texto em que estamos, Israel viveu um longo período até este exato momento. Quando Moisés liberta Israel lá do Egito, eles passam durante anos no deserto sob a liderança de Moisés, e até que sob a liderança de Josué eles conquistam a terra prometida. E aí quando eles conquistam a terra prometida, Josué despede as tribos, ele fala: olha, cada um vá para a sua casa e expulse os inimigos que estão lá. Tire os inimigos que estão lá próximos a você, domine a terra, seja dono dessa terra, porque senão o inimigo vai voltar e vai te atacar. Então faça isso, faça o seu trabalho. Josué despede as terras e as tribos e se aposenta. Após Josué, nós vamos ver que um ciclo se repete na história de Israel, que é o ciclo do livro dos Juízes. E o que acontece nesse livro? Israel desobedece ao Senhor. Israel se afasta do Senhor, começa a adorar outros deuses. Deus permite que o inimigo venha e destrua Israel. Deus tira a proteção sobre Israel. O povo volta a clamar ao Senhor e Deus então levanta um libertador. E esse libertador vem, lidera Israel, lidera o povo de Deus contra o inimigo e eles obtêm vitória. Só que com o passar dos anos, esse ciclo se repete. Então o povo volta a desobedecer. O inimigo volta a atacar, o povo volta a clamar e Deus levanta um libertador. E aí o que acontece depois, queridos? O povo volta a desobedecer, o inimigo volta a atacar, o povo volta a clamar e Deus levanta outro libertador. Para por aí? Não, acontece de novo. Parece assustador, mas durante centenas de anos esse ciclo se repete na história do povo de Deus. O mesmo erro, o mesmo pecado, o mesmo clamor e o mesmo livramento. Talvez Deus estava ensinando para o seu povo que era só não voltar a pecar, que você não precisava passar por isso, mas enfim, o povo voltava a pecar. E aí, nos tempos de Sansão, um dos juízes de Israel, surge um povo, os filisteus. Os filisteus, eles vão ser talvez o maior inimigo que Israel vai ter ali. E os filisteus, que durante o período que Sansão julgou Israel, que Sansão foi o libertador, eles foram povos vindos do mar, povos que estavam reunidos ali próximos à região do Egito, depois eles foram até a terra de Canaã, e eles não foram permitidos entrar no Egito, então eles migraram da Ásia Menor e começaram a se misturar com povos locais. Esses povos, os filisteus, sempre que lemos na palavra de Deus, os filisteus, parece que é um povo só, parece que é um governo só, na verdade não. Os filisteus, eles eram algumas cidades, e cada cidade tinha um príncipe diferente, um general diferente.
Ao total eram 5 cidades, cada uma com o seu governo, cada uma com o seu rei. E os filisteus, eles tinham algumas características peculiares. Porque assim, como eles já haviam peregrinado durante muitos anos, como eles haviam se misturado com muitos povos, eles adquiriram habilidades diferentes para aquela época. Os filisteus, naquele tempo, eles eram o povo com maior habilidade militar que tinha. Maior preparo militar, maior treinamento militar, ali na terra de Canaã, os melhores soldados eram dos filisteus. Além de ter os melhores soldados, os melhores guerreiros, um povo forjado para a guerra, um povo que passou por muitas adversidades, todos os príncipes dos filisteus eram militares poderosos. Nós vamos ver que eles possuíam algo que era o diferencial nas guerras naquele período, que eram armas forjadas por ferro. Eles sabiam forjar, manusear o ferro. E isso numa batalha, querido, era um diferencial. Porque você imagine só, está um povo aqui vindo, atacando o inimigo, com um monte de pau, madeira, pedra, um monte de coisa que tem na mão. Talvez você leia as histórias da Bíblia, você imagina que a guerra era como se fosse lá os romanos, com armadura, com escudo, espada. Não, nesse tempo aqui era um povo tribal, era um povo que tinha pedaços de pau, pedaços de madeira, e isso era guerra. Se você mais para frente ler a história de Davi e Golias, Golias ele dá risada de Davi e ele fala, como que você vai vir até mim com paus e pedras? Eles humilhavam os outros povos, porque eles tinham um domínio sobre um material que na batalha fazia total diferença, o ferro. Eles tinham armas de ferro, espadas. E assim, uma espada numa batalha faz muita diferença. Essas eram as características do povo filisteu naquele tempo. E aí no texto que acabamos de ler, quando eles são atacados pelos filisteus, nós vamos ver que eles tinham outro problema acontecendo em Israel, que era uma religião fraca, uma fé fraca, mole, assim, difícil. O líder espiritual da época era Eli, o sacerdote. Eli era um homem fraco. Eli era um homem que não cuidava bem do povo, não liderava o povo, não liderava a sua própria casa. Os filhos de Eli faziam atrocidades no meio do povo e estava tudo bem. Os filhos de Eli, eles se prostituíam na porta do templo com as mulheres que trabalhavam no templo. Eles roubavam a comida que era consagrada a Deus. Eles davam um péssimo exemplo diante de toda Israel. E aí, no meio dessa história de uma liderança fraca, um poderoso inimigo, tudo isso acontecendo, Israel ainda estava vivendo tempos de idolatria. Deuses estrangeiros habitavam no meio do povo. Eles tinham postes de altares a ídolos, eles conviviam com a idolatria todos os dias. Isso aqui, gente, é a receita do fracasso. Não existe fé e entrega a Deus. Existe uma religião fraca, um líder religioso fraco, existe um povo que teme o inimigo é mais poderoso do que ele, tudo para dar errado. Os israelitas aqui eram fracos. E aí, alguns versículos anteriores, no capítulo 4 de 1 Samuel, nós vamos ler uma história genial do povo de Deus. Porque eles vão sair à guerra contra os filisteus, ainda da primeira vez aqui nessa história. Eles vão sair à guerra contra os filisteus, eles conhecem o panorama. Eles sabem que não está bom para o lado deles, eles sabem que eles vão perder essa batalha, e eles têm uma ideia genial. Já sabemos como vamos vencer essa batalha. Nós vamos levar a arca de Deus para a batalha. Que ideia genial. Queridos, que ideia maravilhosa. E eles vão, a arca de Deus representava a presença de Deus, e eles fizeram um cálculo matemático simples. Se Deus estiver no meio da batalha, nós não vamos perder. Se a presença de Deus estiver no meio da batalha, nós não vamos perder. Eles não obedeciam a Deus, eles não temiam a Deus, eles adoravam outros deuses, mas eles entenderam que era só levar a arca para a batalha, que tudo daria certo. Pois bem, eles têm essa ideia brilhante e levam a arca para a batalha. Capítulo 4 de 1 Samuel, versículo 10 nos diz assim: Então os filisteus lutaram, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois
foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Que ideia brilhante. Eu não sirvo a Deus, eu não adoro a Deus, mas Deus é meu amuleto na batalha. Isso vai dar certo. Queridos, isso é burrice. Deus não é o seu amuleto de batalha. Ou você vive uma vida que adora Ele, ou Ele não faz parte. E não adianta nós nos basearmos em símbolos religiosos, nós colocarmos à frente, nós falarmos, não, Deus está no nosso meio, a minha casa é protegida porque eu tenho na cabeceira da minha cama o Salmo 91 aberto na Bíblia, e a Bíblia está empoeirada, porque o Salmo 91 está lá, mas Ele me protege. Não, uma Bíblia aberta não te protege de nada, é só um livro. Viver a Bíblia te protege. Aplicar a palavra de Deus te protege. Não um símbolo. Não vir na igreja no domingo. Sabia que você está aqui não faz diferença nenhuma? Porque sair daqui, ouvir a palavra de Deus e não viver, era melhor não ter vindo. Se quiser, dá tempo de ir embora. Queridos, não é isso que muda a nossa vida. Não é a arca, não é estar na igreja, não é o templo. Isso aqui não é sagrado. Essas paredes aqui não são santas. Você é santo. Você carrega a presença de Deus. Ou a presença de Deus está em você ou não. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Então vamos embora. Se passam 20 anos desde esse texto aqui. 2 Samuel, capítulo 7. Desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim. E tantos dias se passaram e chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. 20 anos de lamentação. O que acontece? Só um panorama rapidinho do que aconteceu com a arca nesse tempo. Eles vão para a batalha com a arca é tomada pelos filisteus, e aí os filisteus levam a arca, e aí uma história absurdamente doida acontece. Que é todos os dias que eles colocam a arca da presença de Deus em um lugar lá onde estão os outros deuses, eles acordam pela manhã e o Deus está caído na frente da arca. Eles botam o Deus de pé, saem, vão dormir, voltam, o Deus está caído de novo em frente à arca e agora com os braços quebrados. E eles falam, é melhor tirar a arca de Deus daqui, porque tumores começam a tomar conta do povo, eles começam a ter doenças e tudo mais. E eles falam, esse negócio da arca aqui no nosso meio não dá certo não, vamos devolver. E eles devolvem a arca da aliança, mas mesmo assim o culto a Deus não retornou, mesmo assim a adoração a Deus não retornou, o povo não voltou a obedecer a Deus, mesmo vendo esses sinais, e apenas ficaram rendidos ao inimigo, sendo envergonhados pelo inimigo. 20 anos de humilhação esse povo aqui passou, 20 anos, porque eles foram derrotados pelo inimigo. E além de serem derrotados, eles se tornam aqui alvo fácil. Sabe o que é um alvo fácil? É fácil derrubar. É fácil. Os filisteus olhavam para os israelitas naquele tempo e falavam, lá os israelitas, olha lá. Quando a gente quiser, a gente vai lá, bate neles um pouquinho, depois volta. Tá fazendo nada? Não estou fazendo nada. Vamos lá bater nos israelitas? Vamos, legal, vamos se divertir hoje? Vamos tirar sarro da cara deles? Eles levaram a arca para a batalha, eles têm Deus. 20 anos sendo envergonhados pelo inimigo. E, queridos, eu não sei para quem é essa palavra nessa manhã, mas talvez você hoje seja um alvo fácil. Talvez contra você é brincadeira de criança, aquilo que o inimigo pode fazer. É fácil te derrubar, é fácil te atingir, é fácil chegar até o seu coração, é fácil te tirar do eixo, é fácil te tirar do controle, é fácil. A Bíblia fala que uma pessoa sem domínio próprio é como uma cidade sem muros, é uma pessoa desprotegida. É fácil fazer com que você perca a estribeira. Tomou uma fechadinha no trânsito, o irmãozinho que estava vindo no culto para a igreja, falando em língua, se torna Satanás dentro do carro. E fica possuído, e começa a perseguir pessoas, querer derrubar motoqueiros, querer matar alguém. É fácil te tirar do controle. Não, Rafael, mas a culpa não é minha, a culpa é das pessoas. As pessoas que me provocam.
As pessoas que querem me tirar do eixo, eu estou vivendo a minha vida tranquila. E aí, queridos, vem lá o inimigo e olha para a sua cara e fala, olha lá fulaninho, vamos lá derrubar ele de novo? Estamos fazendo nada. Vamos lá brincar com a cara dele? Vamos lá. Está lá, demoninho 1, demoninho 2, demoninho 3. O carne seca, o, sei lá, o sete pele, eu não sei nome de demônio, desculpa. Olham para a sua cara, falam, lá, está indo para a igreja, eles dão até risada, está indo para a igreja. Ai, que patético. Não muda nada. Vamos lá brincar com a cara dele. E aí você fala, não, eu vou levar Deus para a batalha, eu vou levar a Arca da Aliança, eu vou para a igreja. Querido, o inimigo não tem medo de você, porque você vai para a igreja. Ele dá risada da sua cara. Ah lá, ele vai para a igreja, vai postar um versículo hoje. Ai, que dó. E aí a sua vida emocional é facilmente atacada. E aí os seus sentimentos são facilmente destruídos. E aí as suas emoções são facilmente atingidas. E aí um término de um namoro te deixa 1 ano chorando no quarto. E aí uma promoção que não veio, um emprego que perdeu, uma crise no relacionamento, uma crise no trabalho, qualquer coisa. Ai, meu chefe foi bravo comigo. Te derruba. Alvos fáceis. Como que a igreja de Cristo pode ser um alvo fácil diante do diabo? Como que o diabo te derrota tão fácil, querido? Tão simples. Te dá uma rasteira, você nem vê. E aí, tudo aquilo que te cerca, o seu trabalho, as suas ações, tudo isso são facilmente derrotadas pelo diabo. Ele te coloca no chão, ele te humilha, ele ri da sua cara. Mas eu creio, pelo poder da palavra de Deus, eu creio pela manifestação do Espírito Santo, que nós podemos viver mudança. Amém? Você crê nisso, querido? Eu creio que a palavra de derrota, eu creio que as crises que acontecem, eu creio que os erros que cometemos não é o final da linha para a nossa história, porque todos nós podemos viver uma mudança, todos nós podemos experimentar o poder de Deus e viver uma renovação na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, nas coisas que nos cercam, naquilo que nós entregamos para Deus e para as pessoas, todos nós. E eu não aceito, filho de Deus, viver uma vida prostrado, porque a palavra de Deus nos ensina que por mais que tenhamos dias difíceis, aflições, agonias, que todos nós vamos passar, elas não têm poder de nos aprisionar, de nos prender, de nos conter, porque Deus em nós é maior. Deus em nós é maior do que a circunstância, do que a dificuldade. Então, querido, nessa manhã, se esse for você, saiba, hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia. Chegou dessa palhaçada. Chegou, acabou, já deu. Chega de mimimi, chega de dor, chega de sofrimento. Ah, mas fulana, não, chega, acabou. Primeiro ponto que eu quero falar para você, está ligado a uma ação que Deus fez. Ou que nós fizemos, que o povo fez. A primeira ação necessária para essa mudança é a ação do povo. E nesse primeiro ponto nós precisamos entender, você não é uma vítima nessa história. Você não é vítima. Porque o vitimismo tomou conta das pessoas, e eu sou vítima da minha história. Não, Rafael, sabe o que é? É que há 10 anos fizeram algo contra mim. E aí eu não consegui mais me levantar por causa do que fizeram. Não, querido, você não é vítima. 2 Samuel capítulo 7 diz assim: desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram e chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel se dirigia em lamentações. Quais eram as lamentações? Ai Deus, os filisteus nos atacaram. Ah Deus, olha o mal que eles nos causaram. Estamos sendo oprimidos, eles roubaram a arca da aliança. Eles têm oprimido as nossas casas, eles têm oprimido as nossas famílias. Deus, você não vai fazer nada. Deus, estamos sendo humilhados. Querido, você não é vítima. Os israelitas não eram vítimas. Deus não é o culpado pelo lugar que você se encontra. Deus não é o culpado. O culpado é você.
Você é culpado, seu pecado, a sua negligência, sua burrice. É você. Assuma a sua responsabilidade. E queridos, nessa manhã Deus quer a sua ação. Vira aí para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela, Deus quer a sua ação. Para nós sairmos desse lugar de humilhação, nós precisamos tomar uma ação. Agir. Tomar o controle da situação. 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 3. Após o texto que lemos. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: e se de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais: congregue todo o Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregam-se em Mispa, tiraram a água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Naquele momento Israel recebe um novo líder, e esse novo líder vai trazer um avivamento diante do povo. Samuel se levanta como um líder separado por Deus, e ele acusa os pecados do povo. Ele fala: olha, vocês estão adorando outros deuses, vocês estão há 20 anos lamentando que a arca foi roubada, lamentando que os filisteus todo dia atacam a nossa casa, mas o que vocês estão fazendo? Se renda ao Senhor, adore somente a Ele, reconheça os seus erros, reconheça os seus pecados, reconheça os seus crimes. Eles não estavam sofrendo, queridos, porque o inimigo era mais poderoso. Eles não estavam sofrendo porque tinham as piores estratégias de guerra, porque eles não tinham as armas necessárias, porque eles não tinham os carros de ferro. Eles não estavam sofrendo por causa disso. Os israelitas estavam sofrendo porque haviam abandonado o Senhor. Nessa manhã reconheça que talvez você tenha abandonado o Senhor. Talvez você tenha abandonado o Senhor e tirado Ele de áreas da sua vida. Talvez a sua família está uma bagunça porque você foi um pai e uma mãe negligente com a sua casa. Não buscou o Senhor, não colocou o Senhor dentro da sua casa. Deixou os dias acontecerem e os problemas virem. E aí hoje está uma bagunça, o filho querendo matar outro filho, e está doido, e não sei o quê, e vixe, você não sabe o que fazer, e você vem para a igreja chorando por causa dos seus filhos. Querido, onde está Deus na sua casa? Onde está Deus na sua família? Você quer vir reclamar para Deus agora? De 10, 15, 20 anos que você negligenciou a Ele? Agora? A culpa é sua. Sabe, talvez a sua vida está uma bagunça, a sua vida emocional, o seu coração, porque você se entregou a outras coisas, outras pessoas. Seu coração que era para ser de Deus, você entregou para outra pessoa. Alguns anos atrás eu fiz um seminário e tinha uma peça muito boba. Peça boba. Era uma menininha andando, e aí Jesus chegava para ela e falava: dá o seu coração para mim? Aí ela falava: tá, Jesus. Aí passava outra pessoa e falava: o seu coração para mim. E era tudo em gestos. Aí ela: tá bom. Aí dava o coração para o menininho pegava o coração dela, tacava no chão, pisava, ela ficava tristinha. E aí Jesus vinha de volta e falava: seu coração para mim. Ela falava: Jesus, o coração, todo picadinho. Boba, gente, boba. E aí Jesus ia lá, pegava o coraçãozinho da pessoa. Aí o menininho voltava e ela: não, meu coração é de Deus. Peça boba. Coisa simples. Mas acontece todo dia. Gente, eu sou líder de jovens. Se eu te mostrar meu WhatsApp, você vai achar um absurdo algumas coisas que eu tenho que ler. Porque as pessoas não entendem que se for de Jesus, que se for entregue a Ele, que se Ele controlar e governar, que se Ele estiver à frente,
Ele cuida das situações, Ele sustenta, Ele protege, Ele está à frente, Ele guarda, Ele quer o melhor para você e Ele não vai deixar com que você entre em rascada. Deus, Ele está sempre pronto a te proteger. Então cadê Jesus nas áreas da sua vida? Cadê Jesus nos seus negócios, no seu trabalho? Cadê Jesus nas coisas que você faz? Por que você deixa Ele de fora? Confesse hoje: Jesus, eu te deixei do lado, eu te deixei ali de escanteio. E faça algo que o povo de Israel fez aqui: coloque Deus à frente dos seus desafios. Além de reconhecer hoje, nessa manhã, aquilo que você fez, coloque Deus à frente das situações. 1 Samuel 7,7 diz assim: quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. O que está acontecendo? Olharam lá, lá os israelitas de novo, vamos lá atacar de novo? Vamos. E aí, quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Medo, pois apanhavam todo dia dos filisteus. Medo, porque era fácil bater neles. Medo, porque falaram: puxa, vai acontecer de novo. Então, os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Queridos, hoje na nossa ação, naquilo que depende de nós, nós devemos reconhecer o que fizemos e devemos colocar Deus à frente das histórias, colocar Deus à frente das situações. Sabe, da outra vez o povo foi lá, foi à guerra sem consultar ao Senhor, colocou a arca da aliança na frente, fez tudo errado. Dessa vez não. Dessa vez eles escolheram clamar ao Senhor e pedir que Ele viesse interferir nessa causa. Dessa vez eles oraram: Deus, faça o melhor por nós. Deus, cuide das nossas vidas. Deus, venha em nosso favor. Deus, vá à nossa frente. Nessa manhã, querido, nós precisamos pedir para Deus que Ele seja o protagonista da nossa história, que Ele esteja à frente da nossa história, que Ele esteja controlando as situações que nos cercam. Nós devemos dar o controle das situações das nossas vidas a Ele. Nós devemos entregar o volante do nosso carro na mão dEle. Entrega, meu querido, entrega nessa manhã. Mas eu não sei o que Deus vai fazer. O que você está fazendo está dando certo? Não. Você tem medo do que Deus pode fazer? Mas e se Deus me pedir isso? Raiva. Você está sendo um ótimo governante, né? Você manda muito. Você sabe muito. É aqui, o psicólogo de TikTok. Sabe tudo de saúde mental. Mas vive que é uma beleza. Não sei, é para alguém isso aí. Eu não sei onde colou. Entrega para Deus, está dando errado. Você é um péssimo administrador. Entrega para Deus. Confia em Deus. Tenha coragem de nessa manhã falar: Deus, está aqui minha família, Senhor, faça o que é melhor pela minha família. Está aqui, Deus, as situações que me cercam. Está aqui, Deus, os pecados que eu tenho cometido. Está aqui, Deus, tudo aquilo que eu tenho falhado. Deus, eu estou entregando diante do Senhor. Deus, as minhas incapacidades, as minhas fraquezas. Deus, com tudo isso que eu tenho, Pai, faça a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Você já orou essa oração alguma vez na sua vida? Por que você não vive? Pai nosso que estás no céu. Até papagaio aprende. E fazer isso, e deixar com que Deus faça a vontade dEle na sua vida. Faça a sua vontade, Deus. O inimigo, ele já está lá, preparado para nos destruir de novo. Mas queridos, talvez nessa manhã a história possa ser diferente. Talvez nessa manhã o resultado pode ser diferente. Porque se Deus assumir o controle, aí o bicho pega.
Porque quando nós reconhecemos quando erramos e permitimos que Deus faça, que Deus assuma o controle. Queridos, 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus, e eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram abaixo de Bet-car. Queridos, naquele dia o Senhor trovejou ao favor do seu povo. Naquele dia Deus assumiu o controle da história de Israel e falou: agora a briga é comigo, agora eu cuido da situação, agora eu estou à frente da batalha, agora eu assumi o meu lugar diante do povo. O inimigo tinha a vitória como certa, as probabilidades eram deles, eles eram mais poderosos, os recursos eram deles, mas o poder estava na mão de Deus, a glória pertence a Deus, e quando Deus decide agir, nada pode pará-lo. Quem era poderoso? Os filisteus. Quem tinha autoridade? Os filisteus. Quem era o melhor? Os filisteus. Melhor exército, melhores guerreiros, tudo melhor. Mas Deus estava no lado de alguém. Quando Deus está numa batalha, querido, Ele não sabe o que é derrota. Quando Deus entra numa guerra, Ele não sabe o que é perder. Não sabe, Ele não conhece derrota. Ele não conhece. Deus, Ele chega no momento certo nas nossas vidas. E Deus, quando Ele decide agir, quando Deus decide agir, quando Deus decide se manifestar, nada pode pará-lo, nem demônio, nem potestade, nem poder das trevas, nem autoridade, nem inimigo, nem derrota, nem problema. Nada para o seu Deus, meu querido. A quem você serve nessa manhã, renda a sua vida a Ele, que nada pode pará-lo. Nada. E aí os demôniozinhos que estavam rindo da sua cara, vindo para te destruir de novo, eles falam: alguma coisa está diferente. Aí o outro demoninho: não, vamos lá, ele é mó bobão, a gente toda vez vai lá, acaba com ele, vamos lá. Aí um fala: eu estou sentindo que está diferente. Tem um negócio aí, está um clima estranho no ar. Que clima estranho no ar? É mó bobão lá, toda vez a gente dá na cara dele. Mas aí, quando eles escutam um trovão, quando eles escutam que o Senhor trovejou, quando eles escutam algo diferente acontece, o pavor toma conta dos inimigos dos filhos de Deus. Será que nessa manhã você consegue testemunhar as vezes que Deus interferiu na sua história? As vezes que Deus assumiu o controle na sua história? Quão grandes feitos Deus realizou na sua vida até o dia de hoje. Querido, quando Deus decide agir, não tem doença que possa estar lá, que possa resistir. Talvez o câncer está lá, está falando: não, eu vou matar essa pessoa, ela merece esse câncer, ela fumou a vida inteira. Querido, não importa se merece, se não merece, quando Deus decide agir, o câncer pega e sai, porque Deus chegou, porque a presença de Deus chegou, e Ele cura, e Ele restaura. Não, mas são as aflições da alma, porque a pessoa permitiu. Não importa se permitiu ou não permitiu, está tomando remédio tarja preta, está dependendo de remédio para viver, não importa, Deus chegou. Sai em nome de Jesus. A autoridade de Jesus chega. Eles têm que bater em retirada, eles não conseguem se conter. Leia as histórias sobre Jesus quando ele chegava numa região e existiam demônios na região. Leia a história. Jesus chega, os demônios vêm até Jesus chorando, falando: Jesus, você chegou cedo, cara. Para que você está vindo aqui acabar com a nossa festa? Jesus, era para você vir daqui a pouco, a gente queria curtir mais um pouco. Jesus fala: tá bom, mas eu cheguei. Então acabou a brincadeira, acabou a farra. O gadarenozinho lá que vocês estavam atormentando, acabou, pode largar a mão dele. Jesus, só deixa a gente ir para os porcos, vai, só nos porquinhos.
Tá bom, vai para os porquinhos, mas o gadareno solta, porque agora eu cheguei, agora eu faço uma nova obra, agora eu reconstruo a história desse cara, agora eu tenho autoridade, e sobre mim está toda a autoridade. Você serve a um Deus que detém toda a autoridade. Por que que você acha que você vai ser derrotado nessa batalha? E aí, queridos, como Deus é maravilhoso. Em 1 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 13, nós seguimos na história. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas. E aí o texto termina: Israel tirou as mãos dos filisteus e houve paz entre Israel e os amorreus. Sabe o que Deus faz no final dessa história? Ele restitui tudo aquilo que foi perdido, todo o tempo perdido, todo o prejuízo, toda a destruição, a casa desmoronada. Deus restitui a casa, Deus reconstrói. O que foi perdido no meio do caminho? O Espírito Santo te faz essa pergunta nessa manhã. O que você perdeu? O que o inimigo roubou de você? Foi a sua paz? Foi a sua segurança? Foi a autoridade do Senhor? Foram as situações? O que você perdeu? Começa a calcular agora. Começa a anotar agora. Fala: Deus, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Eu perdi amigos, eu perdi familiares, eu perdi situações. Eu perdi, Deus, eu estou no prejuízo, eu estou no vermelho. Queridos, Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Você não precisa ir lá buscar. Deus vai trazer na sua porta. Quando o inimigo rouba um filho de Deus, isso é uma coisa maravilhosa, isso aqui está na palavra de Deus. Se o inimigo rouba e Deus chega, o inimigo tem que vir até você e te devolver aquilo que ele roubou. Queridos, isso aqui é muito louco. Você não vai precisar gastar gasolina para ir buscar. Você não vai precisar ir até lá, você não vai precisar ir até a situação, ir até o lugar para trazer de volta aquilo que foi perdido. Não, economiza gasolina aí, meu querido, porque o diabo vai ter que vir pianinho na sua porta e te devolver. Falou: foi mal aí, estou tendo que devolver aqui um negócio que eu roubei de você, porque Deus chegou, né? Agora não tenho o que fazer, eu tenho que devolver, porque é seu, porque isso é seu, isso te pertence, isso pertence ao Filho de Deus. Querido, você não está entendendo o Deus a quem você serve, que até o que foi roubado por você tem que ser restituído, porque Ele é Deus. Entenda uma coisa: os seus dias estão na mão do Senhor Todo-Poderoso, e Ele restitui tudo aquilo que foi roubado da sua história. Você perdeu tempo? Foi isso que você perdeu? Você perdeu tempo? Ah, Deus, eu perdi anos da minha vida, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu não sei, você perdeu tempo? Saiba que até o tempo Deus restitui. Rafael, o que é isso? Deus vai me fazer voltar para o passado? Não. Mas Ele vai te fazer viver tudo aquilo que você tinha para viver em 10 anos, vai te fazer viver em 1 ano, em 5 meses, em 6 meses. Levanta aí a mão para receber aquilo que Deus está falando para você nessa manhã. Todo o tempo perdido na sua história, todo o tempo perdido em sofrimento, todo o tempo que o diabo te envergonhou, hoje o Senhor traz de volta. Conversa comigo daqui 1 ano e você vai ver as maravilhas que o Senhor vai fazer na sua casa, porque quando Ele assume o controle, Ele restitui tudo aquilo que foi perdido. Então, se você tem fé nisso, aplauda o Senhor nessa manhã, meu querido. Celebre o nome dEle nessa manhã. O Deus a quem nós servimos, Ele é especial. Sabe, eu acho que às vezes o diabo deve ficar bravo com Deus, porque o diabo sabe que você é vacilão. E aí o diabo fala: Deus, Ele é mó vacilão e você está fazendo isso por Ele? Eu estou, porque eu amo Ele, porque eu dou a Ele uma segunda chance. E aí eu acho que o diabo deve falar para Deus: Deus, mas Ele não merece segunda chance.
Eu sei que não merece, mas eu escolho dar, eu escolho ser bondoso, eu escolho ser gracioso, eu escolho ser paciente, eu escolho ser amoroso. Querido, não tente entender o porquê que Deus está fazendo isso por você. Apenas aceite, apenas receba, apenas abra o seu coração para as obras dele na sua vida e viva o melhor de Deus nessa terra, e experimente o melhor da presença de Deus nessa terra, e coloque Deus à frente das situações. Meu irmão, 2024 o bagulho vai ficar louco. Chega de manhã lá no seu serviço, fala: Deus, está aqui. Vamos lá, Deus, eu era o CEO dessa empresa até hoje, a partir de hoje o Senhor é o CEO, controla aí. Deus, vamos lá. Aí Deus fala: agora vai pagar imposto. Você fala: Deus, primeiro dia, você já me dá uma dessa? Pagar imposto? Eu sou o CEO, faz o que eu estou mandando. Vamos lá, Deus, cuida dessa área da minha vida. Então tá bom, vai lá, dá um pé na bunda. Deus, vou ter que dar um pé na bunda. E meu Netflix sexta-noite? Eu que estou cuidando ou não? Dá o pé na bunda. Não, Deus, vai lá, cuida das situações da minha vida. Querido, não importa o que Deus te pedir, faça, tome atitude, seja corajoso. Faça, pelo menos uma vez na vida, faça, confie nele, faça diferente. Porque eu conheço o Deus a quem nós servimos. Deus, minhas emoções, Deus, eu estou triste, eu estou cansado. Meu psicólogo não aguenta mais receber ligação minha. Tá bom, a partir de agora você não vai ligar para o psicólogo, você vai ligar para mim. Dia de angústia, dia de dor, antes de você ir lá, eu não estou falando que não tem que ir no psicólogo, tá? É importante. Mas a sua fonte de alegria não é o psicólogo, é Jesus. O primeiro lugar que você corre é para Ele. Quem conhece as suas dores, as suas angústias, as suas aflições é Ele. Primeiro, vai nele. E se Jesus te falar: não, vai lá se tratar, você está precisando, vai. Mas obedeça a Ele. A sua fonte de alegria, a sua fonte de paz, a sua fonte de segurança, a sua fonte de esperança, o primeiro lugar que você deve correr é para Ele. Se tiver difícil, Deus, a doença está afligindo. Eu sei, é claro que você tem que ir no médico, mas primeiro dobra o seu joelho antes de ir no médico e fala: Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor está à frente dessa situação. Eu não sei qual batalha eu vou ter que enfrentar naquele hospital, mas eu sei que o Senhor está ao meu lado. Faça o melhor por mim, esteja à minha frente, governe os meus dias. Antes de assinar contrato, meu querido, pega o Espírito Santo e fala: Espírito Santo, assina esse contrato comigo. Se o Senhor não estiver aqui, que dê tudo errado, que eu não feche negócio, mas esteja comigo. E querido, comece a tomar essa atitude na sua vida, e você vai ver Deus se manifestando nas áreas da sua vida. Você vai ver Deus agindo, você vai ver Deus controlando, governando, e o melhor de Deus vai vir, em nome de Jesus. E aí nós encerramos no capítulo 7, versículo 12. Então Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Nós tivemos dias difíceis, dias de crise, dias de desertos, dias de aflição, dias de angústia, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Nós tivemos dias de dores, de sofrimento, de lágrimas, dias onde a dor era tão grande que parecia que não tinha fim, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Nós tivemos dias onde o inimigo batia na nossa cara e parecia que nós seríamos destruídos por ele, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Mas no meu dia mais difícil, na minha angústia mais profunda, Deus trovejou ao meu favor, Deus se manifestou pela minha vida, Deus entrou na causa e falou: a partir de agora eu mudo a sua história, porque eu te ajudo nos dias de angústia, eu sou providência, eu sou Deus, eu controlo a sua história, eu não desisto de você. E será que nessa manhã você pode dizer isso, meu querido? Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui a mão do Senhor foi conosco, até aqui o Senhor foi bom em nossas vidas, até aqui o Senhor foi Pai, foi provisão, foi segurança, foi conforto, até aqui, e daqui em diante eu não largo mão dele, ele vai continuar comigo, ele vai continuar caminhando ao meu lado, porque o Senhor
Senhor é bom em todo tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Que nesse momento você feche os seus olhos e comece a agradecer a Deus por todos os feitos que Ele tem realizado a seu favor. Toda a provisão do Espírito Santo na sua casa, todas as vezes que o Senhor interferiu na sua história, todas as vezes que o Senhor se manifestou em prol da sua vida. Comece a agradecer o Espírito Santo. Fala: Deus, eu não mereço a sua bondade. Deus, eu não mereço a sua graça, o seu amor, a sua paciência. Deus, eu não mereço, eu sou tão pecador, eu sou tão falho, eu sou tão incerto em situações da minha vida, mas mesmo assim o Senhor foi bondoso comigo. Mesmo assim o Senhor me alcançou e me ajudou. Mesmo assim o Senhor interferiu na minha história. Mesmo assim o Senhor proveu nos dias de angústia. Mesmo assim o Senhor foi bondoso e fiel comigo. Ah, Deus, obrigado pela ajuda em tempo oportuno. Obrigado pela provisão. Obrigado porque o Senhor é Deus. Obrigado porque o Senhor não nos abandona. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor não fecha a porta para nós. Obrigado porque sempre que batemos a porta, o Senhor abre a porta e diz: filho meu, pode entrar. Essa noite eu tenho um banquete preparado para você. Essa noite a sua história vai ser reconstruída por mim.